Olá! Ocorreu na data de hoje o julgamento do tema 862. Eu sei que tá todo mundo bastante ansioso, esse julgamento já era para ter ocorrido há bastante tempo, mas ocorreu na data de hoje. Então, se você aí pleiteou ou pretende pleitear um auxílio acidente, eu te convido a ficar até o final desse vídeo para que você saiba tudo que ocorreu nesse julgamento. Meu nome é Alcileia Fernandes, sou advogada e aqui eu tento te deixar muito bem informado sobre os seus direitos. Se não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever. Se gostar desse vídeo, pode curtir, compartilhar aí com o maior número de pessoas que você puder. E não esquecer de apertar o sininho para ativar as notificações e receber todos os meus vídeos. Bem, vamos lá ao tema de hoje, julgamento do tema 862. Data, marco inicial do pagamento do auxílio acidente. Vamos ao vídeo. Bem, o julgamento se iniciou com a palavra dada à representante do INSS, a procuradora do INSS, e posteriormente ao representante do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Na tese da procuradora do INSS, ela pontuou duas questões. A primeira é com relação aos segurados que requerem o benefício de auxílio acidente sem que antes estivessem em gozo de auxílio doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária. Segundo a procuradora, para quem estava em gozo de auxílio doença, o marco inicial do pagamento do auxílio acidente deve sim ser o dia posterior ao término do auxílio doença. Mas para quem não estava em gozo de auxílio doença, entende o INSS que deve ser contado ou da data do requerimento administrativo, né, que é quando o segurado faz o pedido de auxílio doença, e não tendo esse pedido administrativo da data da citação lá no processo judicial. Bem, até aí ela seguiu o que diz lá o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213, sem problemas. Mas a questão dessa tese do INSS é a seguinte: segundo o INSS, a obrigação de fazer o requerimento do auxílio acidente recai totalmente sobre o segurado, esquecendo ela aí do princípio da eficiência que deve regular aí os atos administrativos, né, públicos. E, segundo ela, como o auxílio doença, ele tem o seu momento de pedido de prorrogação, deveria o requerente também fazer aí o pedido de auxílio acidente. Ou seja, para resumir, para o INSS, o segurado pediu o auxílio doença, foi concedido, o auxílio doença foi cessado, seria obrigação do segurado pedir o auxílio acidente imediatamente. Mas qual a implicação que essa tese do INSS tem? Bem, como eu falei, existe o princípio da eficiência. Toda vez que o segurado ele faz o pedido de auxílio doença, ele pede uma prorrogação. Nessa prorrogação, ele precisa passar novamente por uma perícia do INSS. Então, qual seria a obrigação desse perito do INSS sobre o princípio da eficiência e também sobre a obrigação de conceder o melhor benefício para o segurado, que também está na Lei 8.213? Seria, no momento da perícia, dizer para o segurado: olha, você não faz mais jus ao auxílio-doença porque a sua incapacidade laborativa não existe mais. Mas a doença que você teve, o acidente que você sofreu, ele te gerou uma sequela, a sequela XYZ. E, portanto, você tem direito a um benefício chamado auxílio-acidente. Se o INSS assim agisse, ele estaria cumprindo com o princípio da eficiência e dando, então, ao segurado o direito que ele teria de ter esse benefício, tá? Ela usou também
a MP 767, que foi convertida na Lei 13.457, na qual diz que todo benefício de auxílio-doença concedido, ele precisa ter um tempo. Ou seja, o INSS concedeu a você um auxílio-doença. Ele vai ter que dizer se você vai ficar em auxílio-doença por X período, seja por 6 meses, 4 meses, 5 meses. Então, quando o INSS lhe fala isso, segundo o INSS, seria obrigação do segurado ou pedir a prorrogação, já que ele tem o prazo, ou então requerer o auxílio acidente. Bem, essa foi a tese do INSS, que eu, a meu ver, seria uma tese facilmente combatida, né? E foi o que fez o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, muito bem representando aí a classe, né, de direito previdenciário, porque argumentou exatamente com relação ao princípio da eficiência e trouxe também uma outra questão que seria a ausência no site do meu INSS, a ausência de pedido de requerimento de auxílio acidente. Realmente, se você ingressar lá no site meu INSS, não existe um pedido de auxílio acidente. E já que o INSS diz que seria obrigação do segurado fazer esse requerimento, também seria obrigação do INSS disponibilizar de forma fácil e acessível aos segurados esse pedido, e não é o que o INSS faz. Lembrando, né, que muito bem lembrado também pelo representante do IBDP, que quando se fala em benefícios previdenciários, nós estamos falando de uma classe trabalhadora, de pessoas humildes. O IBDP também foi contra a fala do INSS com relação ao tema 350 utilizado pelo INSS, querendo dizer para os ministros que é necessário o requerimento administrativo para se ter direito ao benefício aí de auxílio acidente. Mas o IBDP se manifestou no sentido de que o tema 350 não menciona a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa para o ingresso do benefício. Isso porque o benefício de auxílio acidente, ele não necessita de um prévio requerimento administrativo, tá? No caso dos processos em questão, que foram julgados na data de hoje, ficou um ponto muito preponderante com relação ao marco do início do processo. Porque o processo ele foi iniciado, né, foi proposto pelo requerente depois de muito tempo do benefício de auxílio-doença. Foram 18 anos desde a cessação do auxílio-doença até o ingresso do pedido de benefício do auxílio-acidente. A ministra Suzete Magalhães, agora eu quero até já entrar aqui no voto da ministra, ela bem explanou que na peça inaugural, lá na peça inicial do processo em discussão, um dos processos, né, porque foram dois, o segurado explica que a via dolorosa para que ele chegasse a fazer o requerimento demorou bastante tempo, porque ele desconhecia o seu direito, tá? Na verdade, ele ingressou com pedido de auxílio acidente em 2016, sendo que o acidente ocorreu em 1999. Então, nós temos aí um lapso temporal bem grande, o que nos demonstra, na verdade, que não existe um tempo para que você faça o requerimento do auxílio acidente, obviamente que estando instruído com as provas de que você realmente sofreu o acidente e que esse acidente te deixou sequelas e que existia um nexo causal aí entre o acidente e a sequela, tá? Então, ficou aí pra gente esse ponto positivo no sentido de que não há o tempo,
muito embora exista a prescrição e a decadência, tá? A prescrição e a decadência são formas, né, que regulamentam aí o direito previdenciário. Na verdade, são as duas formas aí de extinção do direito, né, no direito previdenciário. E a ministra Suzete ponderou aí, então, com relação à prescrição. O que acontece? Muito embora não exista um tempo para você ingressar com o pedido de auxílio acidente, você só vai conseguir receber os 5 anos anteriores ao ingresso da ação, tá? Você não vai receber todo o período desde quando você sofreu o acidente, porque existe a prescrição quinquenal. Sobre o voto da ministra Suzete Magalhães, ela seguiu, né, a norma legislativa, o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213, para quem estava em auxílio-doença e posteriormente fez o requerimento de auxílio-acidente. Segundo a ministra Suzete Magalhães, o marco inicial do pagamento do auxílio-acidente é o dia posterior ao término do auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade temporária. Segundo a ministra Suzete também, que não era uma questão trazida nos processos a serem julgadas, era no caso de quem não estava em gozo de auxílio-doença, né? Ficou-se uma discussão lá entre os ministros no sentido de que seria uma tese a mais a ser fixada nesse julgamento, nesse tema, porque nos dois processos todos foram precedidos de auxílio-doença. Mas a ministra Suzete bem levantou que seria do seu interesse fazer um julgamento mais completo, vamos assim dizer, para as pessoas que não estavam aí em gozo de auxílio-doença. Segundo o entendimento dela, no qual foi seguida ali pela maioria dos demais ministros, no sentido de que, não estando em gozo de auxílio-doença, né, o requerente que fez o pedido de auxílio-acidente, o marco inicial do pagamento será da data do pedido administrativo e, se não houver pedido administrativo, da citação do INSS lá no processo judicial. Então, eu vou resumir para vocês. O requerente estava em auxílio-doença, o auxílio-doença cessou, fez o pedido de auxílio-acidente, vai contar a partir do primeiro dia posterior ao fim do auxílio-doença. Não estava em auxílio-doença, sofreu um acidente, esse acidente não gerou auxílio-doença, mas deixou uma sequela. Ele fez o requerimento administrativo no INSS de auxílio-acidente, vai contar da data desse requerimento. Ele não fez o pedido no INSS, foi direto para a via judicial, então o marco inicial da contagem do pagamento do auxílio-acidente será a citação do INSS lá no processo judicial. Bom, então é isso, gente. Vamos aguardar agora a publicação desse julgamento para que comece a tomar, para que passe a ter efeitos, né? E para que os processos que estejam aí sobrestados possam retornar à sua tramitação normal. Muito embora, como eu sempre falo aqui, a partir do julgamento, como a sessão é pública, você já pode solicitar aí que o seu processo saia do sobrestamento, mas nós sabemos que tem muitos juízes que aguardam aí a publicação do acórdão para dar andamento aos processos. Bom, esse é o tema de hoje. Ficando alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Se gostou, curte, compartilha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aproveita e aperta o sininho para ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!